A respeito da prática do amor, um dos livros que eu mais gosto é do Henry Drummond, um puritano de alguns séculos atrás. E ele escreveu um livro intitulado A Coisa Mais Importante do Mundo. Ele era um auxiliar de vários missionários e certa vez ele conta que foi seguindo os rastros de David Livingstone na África, um homem branco que não falava nada da língua nativa, mas por onde aquele homem passou deixou uma marca. E a grande marca que ele deixou, sem saber falar uma palavra no idioma do pessoal, era a marca do amor. Então depois ele começou a ser um auxiliar de Moody. E certa vez Moody estava muito cansado e pediu para que Henry Drummond fizesse a ministração naquela noite. E ele fez então aquilo que para muitos é o maior ode ao capítulo 13 de 1 Coríntios a respeito do amor. E ele trouxe ali questões práticas. A tese dele é que o amor ágape, o amor que o apóstolo Paulo fala, o amor que Jesus nos ensina a amar, é um amor prático. Por exemplo, quando Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos, então Henry Drummond vai trabalhar que o amor é muito mais do que uma mera afeição. Porque seria uma contradição de termos. Se o cara é meu inimigo, obviamente ele é meu desafeto. Não tem como eu ter um afeto por um desafeto. Jesus não falou não tem inimigos, ele falou para amar o inimigo, ou seja, é considerado que aquele cara é meu inimigo, é o meu desafeto. Mas eu tenho que ter um amor por ele. Como que eu vou ter afeto por um desafeto? Então, Henry Drummond trabalha aqui, 1 Coríntios 13, deixa muito claro que essas manifestações do amor que estão elencadas ali são atitudes práticas. E se são atitudes práticas, nós que temos esse amor vivendo em nós, independente de sentimento num primeiro momento, porque se transforma num sentimento depois com a praxis, nós não apenas podemos, como nós devemos praticar isso no nosso dia a dia. E essas são as atitudes que eu gostaria de trabalhar com você. Na verdade, são 9. Mas a primeira atitude, nós vemos ali que diz, o amor não é sofredor. Qual que é essa atitude? Paciência. Se você quer ter efetividade no seu ministério, nós precisamos mostrar autocontrole. Alguém já disse que a única forma de se dar bem numa discussão é evitando. Paulo falou para Tito, evite discussões tolas. Eu passei a minha vida inteira sendo o arauto da verdade, cara. Onde eu encontrava um cara falando uma coisa que eu discordava, eu já chegava nele e começava a vomitar todas as minhas opiniões. E a questão sempre foi, que importa, cara? Alguém perguntou a tua opinião? Então eu fiz um acróstico para mim mesmo. E esse acróstico é monitor. Monitor, aquela ideia de só observa. E cada letra ali significa uma palavra. Monitor. Minha opinião não importa. Tenho opiniões radicais. Ah, mas a minha opinião importa. Não, ela interessa. Estou numa mesa, o pessoal começa a discutir a respeito do nome da igreja que o cara quer dar ali e qual estratégia que ele vai fazer. Eu tenho certeza que aquela ideia que ele está falando não é a melhor possível. Vou dar minha opinião? Não importa. Vou entrar numa discussão? Mas por quê, cara? Tenha autocontrole. Tenha paciência. O amor é sofredor. Às vezes é contra você mesmo. Você está ali, firme que tem que fazer aquela coisa. Vê uma pessoa que não tem nada a ver, mete um bedelho na tua vida, fala um monte de bobeira ali. Pô, você quer provar que está certo ou está certo? E aí a gente vai se desgastando, vai se quebrando, para querer mostrar para todo mundo. Você vê Jesus fazendo isso no dia a dia? Você vê Jesus, você é o Messias, você que está dizendo, cara. O melhor jeito de ganhar a discussão é não entrando nela, principalmente discussões tolas. Se eu estou num ambiente onde a minha opinião de fato importa, onde aquilo que eu vou falar realmente vai trazer algum acréscimo naquela vida, eu vou entrar. Mas se for para falar só para mostrar que eu estou com razão, e a gente tem razão de tudo, né? Alguém já disse que a gente é praticamente Deus, né? Você anda com a tua esposa na rua e vai vendo as casas dos outros, você tem opinião sobre o jardim do outro, ficaria melhor assim, aquele quintal ficaria melhor assim, vai na igreja do cara, ficaria melhor assim. Aqui a gente não sabe de nada, mas tem opinião de tudo.
E não apenas tem opinião, como a gente emite a opinião. A gente é desde a queda, né? Como Deus, conhecedor do bem e do mal. A gente conhece tudo e dá opinião de tudo. E em alguns momentos a gente tem que evitar. Em alguns momentos a gente tem que sofrer essa opinião e sofrer essa paciência com tranquilidade. Mas, ainda que eu tenha que corrigir, e existem várias maneiras de fazer isso, eu preciso fazer de tal maneira que preserve a dignidade do outro. Eu preciso fazer de alguma maneira que tenha como objetivo a correção de fato do outro. Não apenas humilhá-lo e provar que eu estava certo. Nesse ministério que eu fui aprender e treinar lá, tinha um jogador. E na nossa cela, na nossa casa, toda quinta-feira esse jogador aparecia. E qual que é o problema do jogador? O problema desse jogador é que ele acha que só porque ele sabia bater uns balãozinhos, ele era o maior teólogo do mundo. Então toda vez que ele chegava lá, eu dava a minha ministração e ele vinha. E sempre dava o mesmo palpite, citando os mesmos miseráveis ali da televisão, os famosão, uns caras. E aquilo ia me consumindo, cara. É porque você não sabe, você não é o David Leonardo, você não conhece, e citam. Você não... E eu sabia, toda vez que eu falava a mesma coisa, ele citava os mesmos caras, falando as mesmas frases. Então, certa vez, eu comecei a me preparar para a célula, e eu pensei, vai vir esse jogador, eu vou falar esse ponto aqui, esse cara vai levantar essa bola, e comecei a argumentar o maior argumento da história da humanidade para humilhar esse miserável e ele aprender que ele mal sabia jogar bola, quanto mais discutir teologia comigo. E fiquei calculando. E de repente veio no meu coração assim, você está fazendo isso para demonstrar amor, para corrigir esse rapaz, para que ele encontre o caminho correto, ou você está fazendo isso para provar que ele é burro? Para botar ele no lugar dele? Para deixar claro que ele não entende nada de Bíblia? Opção número 2. Eu quero humilhar esse cara. Você faria assim com a tua filha se ela estivesse falando a mesma bobeira? Você vai falar assim com ela quando ela tiver 18 anos, seguindo quem estiver por aí? Não, com certeza não vou. Então não fala nada. Exorte em amor. Está na Bíblia, pô. Tenha paciência, mas é difícil ouvir besteira, é difícil. O amor é sofredor, aguenta. É difícil ouvir bobeira, aguenta. É difícil Deus ouvir as nossas orações às vezes também. Alguém já disse que o momento onde Deus tem que ter mais paciência com seus filhos é quando esses estão orando. E ele aguenta, não fulmina a gente não. Então nós temos que ter paciência também. Tem ministério que não vai para frente por falta de paciência, por causa de homem que não quer sofrer. Os caras tinham que sofrer martírio, a gente só tem que sofrer a opinião boba dos outros. O amor é sofredor, o amor é paciente. E quando nós manifestamos essa prática do amor, a gente frutifica, a gente glorifica o nome de Deus, a gente exalta o nome dele e a gente tem um resultado muito melhor. Chegou aquele dia, o cara falou as bobeiras. Consegui falar em amor? Não, fiquei quieto. Deus foi trabalhando as coisas de outras maneiras, através de outras pessoas, e foi confluindo para a verdade. Fiz o que eu podia, orar por ele. E não perdi a porta com aquela pessoa ali. Não perdi a entrada, ele continuou ouvindo o evangelho e sendo transformado pelo poder do evangelho, não pelo poder da minha razão, dos meus modos de ver as coisas. Então, eu quero trabalhar com você nos próximos vídeos as outras 8 atitudes do amor e mostrar para você como esse assunto não é meramente simbólico, é algo prático e que vai fazer muita diferença, principalmente quando nós estamos propondo uma igreja relacional, um evangelismo discipulador, um pequeno grupo de relacionamento. Nós precisamos ter essa alteração da nossa mentalidade para a maneira como Jesus escolheu estabelecer o seu reino e formar os seus discípulos. Vem comigo, eu tenho certeza que Deus vai falar mais com você.